Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item que nós vamos finalizar hoje é Faculdades Morais e Intelectuais, questões 364, 365 e 366. Como eu falo todo final de item, vamos finalizar o item, mas não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso. O que nós sabemos a gente vai compartilhando aqui com vocês, explicando um pouquinho, tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, dar o seu joinha, seu like ou fazer algum comentário, seu comentário, seu like, seu joinha e o compartilhamento ajudam na divulgação do vídeo pelas plataformas YouTube e Facebook e não tem fins lucrativos, então não peço isso para ganhar dinheiro com o vídeo, sim para que a doutrina espírita seja mais divulgada. E não custa nada para você apertar o curtir, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É um espírito só? Resposta: seguramente. E isso em razão do grau a que tenha chegado. O homem não traz em si dois espíritos. Sou eu que desenvolvo a asa da moral e a asa intelectual. Ao mesmo tempo? Não necessariamente. Vamos ver a próxima questão. Por que homens tão inteligentes, 365, por que homens tão inteligentes, indício de que há neles um espírito superior, às vezes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Resposta: é que o espírito encarnado não é suficientemente puro e o homem cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente e imperecível, constante, isso não muda, tá? Mas o progresso que se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, o espírito pode avançar em conhecimento, noutro em moralidade. Bom, então vamos lá. Duas asas: conhecimento e moral. Certo? Inteligência e moral. Via de regra, o Fábio falou que toda vez é assim, não foi isso que eu disse. Via de regra, normalmente, comumente, desenvolvemos primeiro a parte intelectual. E aí, com mais conhecimento e com o conhecimento mais abundante na nossa mente, em mim espírito, eu então necessariamente começo a desenvolver a asa da moral. Há espíritos que desenvolvem simultaneamente? Há. Mas aí estamos falando daqueles espíritos que trilham a senda do bem. O que é trilhar a senda do bem? Cometeu um equívoco, não sabe que é equívoco? Não sabe que é equívoco. Tem os atenuantes. Descobriu que é o equívoco, arrepende-se e não faz mais. Começa a fazer o certo. Isso é seguir a senda do bem, porque não há possibilidade de nós evoluirmos sem erro, porque nós não conhecemos tudo. Nós temos as leis de Deus na nossa consciência que vão dando a noção do que a gente tem que fazer. Mas no dia a dia, na evolução, a gente vai fazendo coisas que a gente fala: poxa, eu tinha certeza que isso era certo, que isso era normal. Eu fiz isso a vida inteira, eu sabia que era assim. Aí descobriu que não é, para de fazer. Beleza. O que é recalcitrar no erro? E aí sim estamos falando de atraso intelectual e atraso moral. Mais atraso moral que intelectual. Descobre que é errado, duvida que é errado, justifica o erro. Por exemplo, no meu lugar qualquer um faria isso. Não é verdade. Estamos falando de 8 bilhões de pessoas encarnadas e cerca de 20 bilhões a 22 bilhões de espíritos desencarnados fazem parte da Terra. Só estamos falando da Terra. E não é verdade que qualquer um desses 30 bilhões de espíritos no meu lugar fizesse a mesma coisa. Então isso já é uma forma de atenuar minha consciência. Não é? É aquela puerilidade, aquela infantilidade na fala para tentar disfarçar o indisfarçável ou simplesmente adormecer a consciência. No meu lugar, qualquer um faria pior, também não é verdade. Nossa, eu ainda sou guerreiro porque eu fiz. Nossa, se fosse em outros tempos, você imagina. Não, isso não é justificativa. Isso faz com que a sua consciência fique congelada, fique parada naquela situação e você não evolua, eu não evoluo, nós não evoluamos. Certo? Esse é o ponto. Precisamos ser sinceros conosco. Precisamos nos conhecer de verdade. Então, fiz isso, é feio, é horroroso, acabei fazendo, sabia que era errado e estou lutando contra as más inclinações, mas acabo fazendo, porque são muitos séculos fazendo. Retrato-me,
arrependo-me e começo outra vez a lutar contra essa má inclinação. Isso é trilhar a senda do bem. Percebam que trilhar a senda do bem não é ser como Jesus hoje, na atual circunstância que nós estamos. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Temos muito que evoluir. Estamos num planeta de provas e expiações e, salvo alguns de nós que estão em missão específica para o planeta, estamos cada um de nós em missão específica de nós mesmos. Missão individual, a maioria de nós. Missão individual, só para resolver a sua própria situação. Então esse é o caminho que nós temos que trilhar, de vencermos a nós mesmos. Então eu preciso conhecer quais são os meus defeitos. Preciso me conhecer, eu preciso saber aquilo que está errado em mim e saber que aquilo é errado. E ter a hombridade, aqui não quer dizer sexo masculino ou feminino, hombridade de honra, ter a hombridade de assumir o erro, arrepender-se e não praticá-lo mais, ou lutar uma barbaridade contra, que ninguém nem vai perceber, inclusive, diga-se de passagem, mas a gente vai lutar contra essa situação para não fazer outra vez. Então esse é o ponto extremamente interessante aqui. Eu desenvolvo primeiro uma asa, que é a asa do conhecimento, via de regra, e depois desenvolvo a asa da moral. Às vezes, nós passamos algumas encarnações com a possibilidade de desenvolver o intelecto, não aproveitamos para desenvolver a parte moral, e aí aproveitamos, se conseguirmos outras encarnações, para desenvolver especificamente a parte moral, e aí os conhecimentos ficam guardadinhos lá no perispírito, guardadinhos lá em mim espírito, e não se manifestam diretamente no corpo, naquela encarnação. E aí eu vou desenvolvendo a moral naquela encarnação. Então, a vida que eu tenho hoje não é única, eu já tive milhares antes dessa, e vou ter, sabe Deus, quantas além dessa para frente, ainda que eu preciso para eu evoluir. Então eu preciso começar a olhar essa vida como uma transiçãozinha. Algo extremamente importante, mas que vai passar e não é única. Não é a única experiência que eu tenho. Eu tenho uma mala lotada do que eu plantei e que ao encarnar eu trouxe essa mala da causa e efeito e espalhei tudo que eu plantei pelo caminho que eu vou percorrer. Eu não sei o que eu plantei, pode ser que eu tenha plantado flores, mas pode ser que eu tenha plantado espinhos. Alguns de nós plantamos rosas, são lindas, mas tem espinho, uma barbaridade, né? Que são os defeitos que nós trazemos. E muitas vezes nós já adquirimos realmente um conhecimento, como fala aqui, né? São homens inteligentes, homem ser humano, né? Inteligente, com alto desenvolvimento intelectual, com condições de fazer o certo, e de vez em quando enfiam o pé pelas mãos. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos e ainda cedemos às influenciações dos espíritos, e aqui eu trago a responsabilidade para mim ao ceder, a usar o verbo ceder, né? Ceder à influência, então eu sou responsável por isso, de me deixar levar, como eu brinquei em alguns vídeos para trás, eu não gosto de jiló, não como jiló, então pode mandar quantos espíritos tiverem disponíveis para ficar me influenciando o dia todo para eu comer jiló, esquece, amigo, eu não vou comer jiló, porque eu não tenho essa tendência, não tenho hábito e não gosto de jiló. Agora eu adoro chocolate. Então, quantos espíritos será que são necessários para vir falar para mim assim, nossa, ia bem um chocolatinho agora, né? Um chocolate da Lindt com recheio de morango. Assim, quantos obsessores precisam vir falar para mim assim, então, lembra aquele gosto de morango que você põe na boca assim, ele explode na boca, aquele gosto de morango com chocolate. Não precisa de nenhum vir falar, eu mesmo acabei de me obsidiar e me deu água na boca. Porque os obsessores potencializam o que eu tenho, não me dão defeitos. Certo? 366. O que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o resultado de outros tantos espíritos encarnados nele, tendo cada qual uma aptidão especial? Hoje nós sabemos que isso é um absurdo, 166 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas nós sabemos que isso é um absurdo porque Kardec fez perguntas como essa para os espíritos superiores. E a resposta é: refletindo, reconhece-se que essa opinião é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, precisa ter uma vontade única,
Se o ser humano fosse uma amálgama de espíritos, um agrupamento, uma união, uma junção, um montoado de espíritos, essa vontade não existiria e não haveria individualidade para ele, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos de uma gaiola. Muitas vezes o homem lamenta por não compreender certas coisas, e é curioso ver como ele multiplica as dificuldades ao passo que tem à mão uma explicação bem simples e natural. Isso ainda significa tomar a causa pelo efeito, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quantos fenômenos houvesse no universo, mas mesmo entre eles, as pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham como causa um Deus único. Aí tem uma explicação de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem sobre esse assunto numerosos pontos de comparação. Houve quem acreditasse na existência múltipla da matéria enquanto se deteve a aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. Isso já se sabe, inclusive, que o universo surgiu a partir do Big Bang, que a tradução nem seria grande explosão, porque é grande expansão. O universo todo do tamanho que estava circunscrito numa coisa muito pequenininha, e ele se expandiu e continua em expansão até hoje. Então, a partir de uma coisa única, que é o princípio do Big Bang, se tem tudo que há no universo. Por exemplo, isso a gente consegue entender. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de várias almas. Assim como os diferentes sons do órgão são os produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Resultaria desse sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, seriam tantos espíritos que vêm ou que vão, o que faria do homem um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Além do mais, isso é desmentido pelos inúmeros exemplos e manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Bom, a citação que ele faz do órgão são aqueles órgãos gigantes de igreja, que tem aqueles tubos que sopram o ar, e quando você aperta a tecla, então o ar sai por um determinado tubo, fazendo um determinado momento. O ar é sempre o mesmo, é que dependendo para onde você direciona esse ar, a tecla que você aperta no órgão, vai sair um som diferente, mas o ar é o mesmo. Ou seja, não importa quantas qualidades ou quantos defeitos eu tenha, sou sempre eu. Eu sou um espírito milenar, imortal, que, utilizando-me do meu perispírito, corpo astral, duplo etéreo, enfim, o nome que queira dar, encarno e mostro a partir desse corpo que vocês estão vendo aqui, que eu estou encarnado, as minhas qualidades e as minhas deficiências. Mas sempre de um espírito só. E eu preciso saber tudo para ser perfeito. Para ser perfeito, perfeito quer dizer, em latim quer dizer terminado. Não tem mais nada por fazer. Então, para eu ser perfeito, terminado, não ter nada por fazer, eu preciso saber absolutamente tudo. E para saber absolutamente tudo, é impossível uma reencarnação só. Até porque, nessa encarnação, eu sou hominho, certo? Então, se nós tivéssemos tido apenas essa encarnação, como que eu vou ser perfeito se eu não sei como é ser mãe? Como é gerar o filho no ventre? Nem útero eu tenho. Como é que faz? Entre outras coisas, tá? Então, só para a gente entender que a ideia de múltiplos espíritos dentro de um corpo só é uma ideia que já foi válida no passado, até para tentar explicar as diferentes qualidades e diferentes defeitos do ser humano, mas hoje a gente entende claramente que eu sou único, indivisível, sou perfeito na constituição e perfectível na evolução até me tornar um espírito puro. Isso vai acontecer. Vamos imaginar assim, eu não me lembro o nome do filme agora, mas é que o rapaz tem 17 personalidades. Como é que chama o filme que o rapaz tem 17 personalidades? Hã? Fragmentado. É um filme perturbador, já falo para vocês. Chama Fragmentado. E ele tem 17 personalidades. Então parece que ele tem dentro dele 17 pessoas diferentes. É um espírito só, com um transtorno muito grande,
que libera para cada personalidade aquilo que ele, vamos colocar entre aspas, que ele gostaria de ser, certo? Então, ou que ele entende ser daquela forma. Não vou entrar aqui no mérito da análise psicológica, porque eu não sou psicólogo. Só para a gente poder entender. Não são 17 espíritos que tem dentro dele. Ele está encarnado e ele tem esse transtorno das personalidades, certo? Ah, mas e quando há uma possessão demoníaca? Então aí nós temos vários espíritos dentro de um corpo? Não. Não existe possessão demoníaca. Primeiro que não existe demônio. Mas o que se entende por possessão, que seria subjugação no linguajar espírita, o espírito ele não entra no corpo de uma pessoa como a água entra na garrafa. É sempre uma influência de perispírito para perispírito que reflete no corpo, tá? Então o espírito começa com uma obsessão simples ao meu lado, me induzindo, passa para a obsessão, da obsessão passa para fascinação, quando ele já tem muitos fios ligados do perispírito dele no meu perispírito, e eu só enxergo da forma que ele quer que eu enxergue. Isso é fascinação, as coisas, não estou falando de ver não, entender a vida como de acordo com o que ele quer. E a subjugação, eu já não tenho vontade nenhuma, ele faz o que quer, como se ele estivesse encarnado, mas na realidade eu estou encarnado e ele desencarnado do meu lado ligou tantos fios do perispírito dele no meu perispírito que eu não ofereço nenhuma resistência para ele. Ele age como se ele estivesse encarnado junto comigo, mas não está. Eu estou encarnado, com cada molécula do meu perispírito tem um fiozinho ligado num átomo do meu corpo, e esse espírito está ligado com o perispírito dele no meu, e a vontade dele está superior à minha, eu simplesmente obedeço. Mas sou eu que faço tudo que ele quer que faça. Então não tem dois espíritos encarnados no corpo, tem só eu encarnado no corpo, e encarnado no corpo parece até pleonasmo, mas tudo bem, vamos usar. Encarnado no corpo, estou eu, ligado ao corpo estou eu. E ele manipula o meu perispírito e com isso eu acabo refletindo no corpo aquilo que ele quer. Mas eu estou encarnado, eu é que comando o corpo, não tem dois espíritos no corpo. Certo? É isso, eu sou Fábio Pereira, essa foi mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo para você que fica, tchau.